Oi, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam aproveitando o mundo dos investimentos. Nesse vídeo de hoje eu quero contar para vocês um pouquinho de tudo que marcou a semana das criptomoedas e também da economia de forma geral no mundo. Então a gente vai passar desde os acontecimentos recentes em relação à guerra da Rússia com a Ucrânia até os acontecimentos específicos do mundo cripto e do mercado brasileiro de ações. Se você ainda não se inscreveu, eu peço que vocês se inscrevam no canal e, por favor, deixem o like também no vídeo. Sem grandes enrolações, né? Vamos lá ao que importa. Essa semana nós tivemos um grande acontecimento no mercado financeiro brasileiro, que finalmente nós tivemos o corte na taxa de juros, né? Então, se vocês verem aqui, a gente teve um corte de 0,5%. Só para que vocês tenham uma ideia, esse gráfico aqui vai mostrar para vocês, né? A última vez que a gente teve uma queda das taxas de juros no Brasil foi em agosto de 2020. Então, já faz aí um bom tempo que a gente não tinha esse acontecimento no mercado brasileiro. Já era esperado que houvesse o corte na taxa de juros, mas ninguém sabia exatamente se seria com 0,25 ou se 0,5. Como foi com 0,5, o mercado ficou ficou com sentimentos positivos em relação aos próximos desenvolvimentos do mercado. Se você ainda não sabe o que significa, de forma bem simples, é assim. Quando a gente tem uma redução na taxa de juros, a gente tem um maior incentivo para o desenvolvimento de novos negócios, para a geração de emprego, porque o crédito fica barato e isso ajuda o mercado a impulsionar a economia como um todo, né? Então aqui, se vocês verem, eu até publiquei uma matéria falando especificamente sobre isso, mas o que acontece com a bolsa, né? Quando a gente tem, então, esses movimentos de aumento ou de queda na taxa de juros. Historicamente, a tendência é, quando se aumenta a taxa de juros, a bolsa cai. Quando tem a manutenção na taxa de juros, nada muito acontece ali, né? Depende um pouco do que está acontecendo no cenário mais macro. E quando a gente tem a queda na taxa de juros, a gente tem um processo de grande desempenho nas ações que compõem o índice da Ibovespa, né? Então a gente vinha aqui há bastante tempo já sem ter essa queda e nós tivemos a primeira queda. O mercado ainda não reagiu, mas né, calma aí que a gente tem, foi há poucos dias atrás que isso aconteceu, né? O que eu acho que é interessante notar também é que quem está comprando a bolsa brasileira atualmente são os investidores estrangeiros, né? Então, esse aqui é o acumulado de compras relacionadas no último mês, né? Então, a maior parte da participação realmente está com os investidores institucionais. Os investidores brasileiros ainda não estão, assim, tão interessados, digamos, né? Em alocar, em participar da bolsa, o que indica, acho que bastante dessa perspectiva, né, da perspectiva de melhora que a gente tem da visão de como a economia do Brasil está à frente ao mundo, né? Inclusive, a gente teve também a Fitch, que é uma empresa que dá notas, né, para a segurança dos investimentos dos países, das empresas, que aumentou a nota do Brasil recentemente também, né? E tudo isso indica um cenário mais favorável para o investimento no Brasil, né? Então, quando a gente tem esses dados e essas mudanças em relação à classificação, os investidores ficam mais propensos a entrar e colocar dinheiro na bolsa brasileira. E claro, a gente tem, né, um momento em que a gente está diminuindo. Esse é um aspecto muito importante para falar também, né? Enquanto a gente está diminuindo a taxa de juros, a gente tem vários países de primeiro mundo ainda aumentando e ainda com processo de inflação descontrolado, né? Como é o caso dos Estados Unidos especificamente, né? Vocês devem ter visto também recentemente que a Fitch também rebaixou a nota dos Estados Unidos, né? Inclusive teve vários burburinhos relacionados ao processo de demora
para realizar esse rebaixamento, né? E ela diz, cara, é isso, os números estavam ruins, não tinha o que fazer e a nota dos Estados Unidos foi rebaixada, enquanto a nossa nota subiu e enquanto nós estamos já baixando juros, porque o processo de inflação no Brasil já está controlado, enquanto que os Estados Unidos ainda está naquela de que não sabe o que vai fazer, né? Inclusive, um dos dados aguardados da semana era realmente o dado de criação de emprego dos Estados Unidos. Saiu hoje esse dado, saiu um pouco abaixo do esperado, né? E talvez essa seja uma das métricas que particularmente eu achei das mais difíceis de entender, né? Porque ela é contraintuitiva. O que acontece? Quando os dados de emprego estão acima do esperado, ou seja, está sendo gerado mais emprego do que a galera aguardava, isso é ruim para a inflação, porque mais emprego significa que a galera vai ter mais dinheiro, que a economia está mais acelerada, que as pessoas vão comprar mais coisas, vão estar mais dispostas a gastar e gastar por um preço maior. Isso significa que a gente vai ter uma inflação maior e essa inflação precisa ser controlada e precisa ser ponderada em relação à taxa de juros. Então, esse dado em relação a como o mercado de emprego está é um dos dados mais importantes na hora do Banco Central decidir o que ele vai fazer em relação à taxa de juros, né? Então, é mais ou menos esse o cenário que a gente está, uma incerteza em relação à taxa de juros dos Estados Unidos, mais um primeiro processo, né, de queda da taxa de juros do Brasil e uma indicação de que vai, né, nas próximas reuniões do cupom, cair mais 0,5, que tende a animar cada vez mais o mercado, né? Em relação às ações que tiveram melhor desempenho no último mês, né? Nós temos duas empresas que são relacionadas ao setor de construção especificamente, né? Que é um setor que tende a se beneficiar até mais em relação à queda da taxa de juros, né? Porque grande parte do mercado de construção, ele depende do crédito, depende de financiamento. Então, se a gente está com uma taxa de juros alta, os juros, né, necessários para os financiamentos para esses empreendimentos são altos e as pessoas tendem a não fazer. Então, uma das indústrias que mais pode se beneficiar dessa queda na taxa de juros é o setor de construção civil. E já antecipando esse movimento, nós tivemos essas duas empresas tendo uma boa performance, né? A terceira em relação ao desempenho do mês é a Prio, que é uma empresa relacionada ao setor de petróleo, né? Inclusive a Goldman Sachs manteve a recomendação de compra, né? Ela tá com preço-alvo por 12 meses, né? Para quase 56. Então aqui a gente pode ver qual é o preço atual, né? E pensar aí se, enfim, fazer as respectivas análises para entender se essa é uma ação que você consideraria no seu portfólio ou não, né? Ainda falando um pouquinho do cenário internacional, acho que teve um acontecimento que é impossível de não ser destacado, né? Que é um novo aliado da Rússia, que vem ganhando força e vem ficando um pouco mais polêmico, né? O Níger, ele é uma ex-colônia francesa, que é o 7º maior produtor mundial de urânio, que é um elemento super importante para as atividades relacionadas à produção de energia, né? E 1/4 desse urânio, ele vai para a Europa, principalmente para a França, que era, né, a colônia. E aí, no meio de todas essas tretas que estão acontecendo no mundo, o Níger sofreu um golpe militar. E aqueles que estão agora no poder são muito favoráveis à Rússia. E principalmente, eu acho que eles são contra a Europa, e mais ainda contra a França, por um processo muito longo, né, de exploração dessa colônia. Então, a gente tem esse novo aliado entrando nessa disputa, se não a disputa propriamente bélica, né, mas a disputa em relação a prover recursos para a Europa, prover recursos relacionados à energia, que é um dos pontos de conflito, né? Então, isso coloca ali uma nova questão em relação à Rússia, né? A guerra da Rússia. E, ao mesmo tempo, também, né? A Rússia está armando seus civis com metralhadoras, rifles, antidrones, carros militares, né? Então, estamos vivendo um processo de acirramento, principalmente na fronteira ali, onde a Rússia está realmente armando as pessoas da Rússia para se prepararem, enfim, para uma nova
para uma nova escalabilidade, uma nova camada desse recurso, desse conflito, né? Então, galerinha, em relação ao mundo, basicamente a gente tem esse conflito da Europa, da Rússia, né, e dos Estados Unidos continuando e ganhando novos desdobramentos. A gente tem um cenário de muita incerteza em relação à economia dos Estados Unidos, mas nós temos um cenário particularmente, estranhamente favorável para o desenvolvimento econômico do Brasil. Mas agora vamos falar do que importa, né? Que é o Bitcoin, no final das contas, né? Então, eu quero mostrar aqui para vocês, né? Como é que o Bitcoin está no ano, no mês, na semana, né? A gente teve, então, né, aquela euforia que veio depois do anúncio da BlackRock, né? Ali no dia 12 de junho. Depois disso, a gente teve um grande desempenho do mercado e agora a gente está num processo de lateralização já há alguns dias, né? Então, para vocês terem ideia, a gente tá já... Cada gráfico desse aqui é uma semana, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 semanas sendo que o Bitcoin está sendo negociado nessa faixa super estreita de preço, né? E isso, historicamente, essa compressão da volatilidade do preço do Bitcoin, se a gente considera vários indicadores, como por exemplo até a banda de Bollinger, ela indica uma reversão um pouco drástica do preço, que obviamente pode ser para cima ou pode ser para baixo, mas considerando vários fatores, o mercado está super empolgado para que seja para cima, né? Na verdade, é esse preço. Então, vamos olhar um pouquinho aqui para os dados acumulados do preço para a gente ver o que temos por aqui. Então, em relação ao acumulado do ano... Opa, errei a métrica aqui, galerinha. Desculpa, vamos pegar aqui a certinha desde o início do ano. Então, basicamente, nós temos um acumulado no preço de 73%, né? Nada mal, digamos assim. Em relação ao mês, vou considerar julho só, tá, pessoal? Opa, a gente tem que mudar ali, mas eu vou fazer assim para ser mais fácil para nós. Aí. Tá, então, como eu falei, né, pra vocês aqui, no mês, nem vai valer a pena, a gente não tem um movimento muito brusco, né, acontecendo, mas ali também, se a gente pegar desde março, por exemplo, aqui talvez fique um desempenho ainda relevante, né, mas o que é mais interessante em relação à formação gráfica? Vamos lá, vamos dar um zoom out aqui, né, então a gente teve essa grande queda do preço do Bitcoin, e aí, aqui, né, foi o primeiro momento em que a gente fez um topo interessante, um topo mais alto, né, do que o topo anterior. E aí, depois disso, a gente também não teve um fundo mais baixo do que o fundo anterior, né? Então, o Bitcoin vem fazendo topos ascendentes e fundos menores do que os anteriores, o que indica, né, um movimento, exatamente um movimento de alta, né? Todas as ações, todos os ativos, eles sobem caindo, né? Existe esse movimento de realização do lucro, mas é um movimento que realmente indica uma reversão da tendência aí do Bitcoin, né? Então, temos esses aspectos. Queria mostrar aqui para vocês o Ether, né, em relação ao Bitcoin. Então, o Bitcoin realmente está... em outros momentos do mercado, a gente teve um processo em que quando o Bitcoin subia, o Ether subia mais. Atualmente, a gente não tá vendo esse movimento acontecer, então só queria trazer esse gráfico aqui para que vocês tivessem essa noção. Uma notícia super importante que teve essa semana, né, foi em relação ao Tether, que divulgou os dados respectivos aos últimos meses, né, de operação deles, mostrando, né, que ele teve, então, um lucro de 850 milhões, né, e que isso somado, né, o anual de lucro da operação da Tether está em 1 bilhão desde abril do ano passado. Então, isso realmente mostra um processo de saúde do Tether que muitas pessoas não acreditavam, né? Digamos assim. E um aspecto que eu achei mais interessante, que eu realmente não sabia, é que o Tether
tem investido parte do lucro dele, ao invés de distribuir para os acionistas, em investimentos relacionados à energia, o que faz com que a gente tenha uma empresa, né, relacionada a stablecoin se consolidando e colocando investimentos em outras modalidades, o que aumenta, né, a diversidade ali da empresa e pode também indicar uma saúde no longo prazo. Um gráfico interessante que eu acho que vale a pena a gente olhar também, né, é esse gráfico em relação às stablecoins. Então, a gente viveu ali pro final do ano passado uma queda, né, da hegemonia do Tether em relação ao USDC, né? Então todo mundo tá falando, não, Tether vai morrer, Tether vai dar calote, o USDC é a nova melhor stablecoin do mundo. E aí, quando chegou em março, que a gente teve a quebradeira dos bancos nos Estados Unidos e a Circle, que é a empresa por trás do USDC, tinha uma exposição em um dos bancos que quebrou, a gente teve um pequeno depegged ali, né, que a gente chama o processo dessa stablecoin, que deveria sempre valer $1, né, ela foi um pouquinho abaixo por conta desse processo de falência desse banco, e aí, depois daí, o SDC teve uma queda muito grande em relação ao market cap, né, então é isso aqui que vocês estão vendo. Agora tá dando uma estabilizada, mas ainda está em queda, né, então a partir desse momento a gente teve uma super reversão, né, dessa tendência de aumento da hegemonia do USDC em relação ao USDT, e as outras moedas, então, nem se fala, né? Essa aqui também era a moeda da Binance, que vinha ali ganhando um mercado e tá indo buraco abaixo praticamente, né? Agora eu queria mostrar para vocês um pouquinho de quais foram as moedas que tiveram um desempenho interessante na semana, só pra gente saber o que tá acontecendo com o mercado, né? Eu vou comentar com vocês dessa, vou tirar essa por conta do market cap, tá? Só vou falar daquelas que tem o market cap que é acima de 1 bilhão. Então, a XDC, basicamente, é um projeto que tem como proposta uma blockchain híbrida entre blockchain privada e blockchain pública. Não conheço, não tenho a menor ideia de por que ela teve esse desempenho aqui bem grande, né? Então, assim, se você sabe alguma coisa sobre esse projeto, me conta, porque eu não tenho a menor ideia. A segunda moeda que teve bastante relevância foi a Optimism. Optimism é por um motivo bem claro, que se chama WorldCoin. Né? Vocês devem ter ouvido falar desse projeto super polêmico, eu também postei um vídeo sobre ele, dizendo, é um projeto que tem como objetivo criar um sistema de identidade digital mundial que utiliza a íris das pessoas para provar que elas sejam humanas, como uma forma da galera conseguir desenvolver sistemas resistentes à IA. É um projeto criado pelo criador do ChatGPT, então, né, já tem também todo aquele hype em cima do nome desse cara. E esse projeto, ele usa o Optimism. Então, a gente tem pelo menos 2 milhões de novas carteiras sendo criadas e sendo usadas utilizando a infraestrutura do Optimism, que é um Layer 2 do Ether, né? E um dos maiores Layer 2 soluções de escalabilidade do Ether. Então, foi por isso que ela deu esse grande pump aí, né? E a terceira em destaque que a gente tem é o Maker. O Maker é o token de governança da MakerDAO, que é a organização por trás da DAI, que é a maior stablecoin algorítmica que a gente tem, né? Então, que tenta manter esse processo de estabilização do preço de 1 para 1 com o dólar, usando mecanismos diferentes que não só a reserva, né? O lastro da reserva. Ali, então, nós temos esses projetos como os destaques da semana, né? Aí eu acho que vale a pena a gente comentar algumas coisinhas também, assim, que aconteceram na semana e que podem ser relevantes. A primeira, eu acho que é em relação à CBOE, que fez um acordo, né, com a Coinbase para que possa fazer o monitoramento das operações. Isso ajuda a possibilidade da aprovação do ETF Spot de Bitcoin, que tá todo mundo maluco para ser aprovado, né? Então esse é um aspecto positivo em relação aos desdobramentos futuros do ETF. Nós tivemos um hack sério acontecendo essa semana em DeFi, especificamente em relação à Curve. Então, caso você tenha essa criptomoeda e ainda não está sabendo, fique atenta que algumas coisas estranhas estão acontecendo. Isso, obviamente, faz com que os preços, os tokens de DeFi
caiam, né? Nós tivemos a FTX lançando o plano dela o plano inicial de como vai pagar os usuários, né? Então a gente tem um processo positivo em relação a esse mercado. E para finalizar, o Twitter da semana, né, é quanto um real comprava de Bitcoin ao longo dos anos, né? Então a gente consegue ver que ao longo do tempo realmente um Bitcoin antes comprava até uma quantidade ali relevante. Atualmente não tá comprando nada, daqui a pouco o Bitcoin vai precisar de mais casas decimais aqui para ser possível a gente mostrar. E o Twitter da semana vai ficar com Joe Biden, galerinha, que resolveu ser um dos prós-bitcoins também e publicou ontem, né, essa propaganda tomando o café dele, mostrando ele com laser eyes. E pra finalizar, eu queria mostrar uma coisa pra vocês. Gente, tá ficando pronto, eu publiquei no Twitter, né, esses tempos que eu tô fazendo um tracker de preço de Bitcoin utilizando Arduino e eu quero mostrar para vocês. É um pouco difícil mostrar por conta do reflexo, né? Mas basicamente ele faz o tracker do preço do Bitcoin, mostra a variação semanal também e a gente tá colocando aqui para contagem, né? Contagem de dias para o halving. Então tá ficando muito bonitinho. Depois deixem os comentários de vocês o que vocês acharam. Dá para colocar o preço de várias outras criptomoedas também, várias outras informações também. E eu acho que é isso, pessoal. Se vocês gostaram, por favor, comentem, curtam, compartilhem o vídeo. E também deixem sugestões no comentário se vocês se interessam por esse assunto, se eu deveria cobrir um pouco mais de outras criptomoedas ou não, ou se é só sobre Bitcoin, ou se as ações da bolsa também interessam a vocês. Por favor, deixem seus comentários e a gente se vê na próxima. Beijos!